Alô, galera do canal Smart Groups. Vamos dar início ao nosso curso de trigonometria no triângulo retângulo. Na aula número 1, nós vamos entender o que é um triângulo retângulo, vamos nomear os lados de um triângulo retângulo em função de um dos seus ângulos, vamos ver o que são os chamados ângulos notáveis e as razões trigonométricas fundamentais. Vejam só. Na nossa tela aqui nós temos um triângulo ABC, que tem lados medindo A, esse lado maior, B e C. E dois ângulos, um ângulo aqui em cima beta e um ângulo alfa. Aqui no cantinho vocês veem um ângulo que tem formato de quina, que está sendo indicado por esse quadradinho com um ponto aqui dentro. Esse tipo de ângulo aqui é um ângulo que a gente chama de reto, ou seja, um ângulo que mede 90 graus. Então, qualquer ângulo que tenha formato de quina é um ângulo reto, é um ângulo que mede 90 graus. O que é um triângulo retângulo? É qualquer triângulo que possua um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Ok? Vejam só, uma das coisas que mais atrapalha o estudo da trigonometria no triângulo retângulo, e em particular das razões trigonométricas, é a questão da gente nomear os lados do triângulo. Muita gente se embaraça com essa questão de nomear os lados do triângulo, e erram as chamadas razões. Então, vamos lá. O que é que acontece? No triângulo retângulo, aqui eu tenho o lado A, o B e o C. Esse maior lado, ele é sempre chamado de hipotenusa. Então, o que é a hipotenusa de um triângulo retângulo? É o seu maior lado. Os outros dois lados são catetos. Só que um nós chamamos de cateto oposto e outro de cateto adjacente. Essa nomenclatura de oposto e adjacente depende muito do ângulo que eu estou analisando. Então, o que foi que nós fizemos? Eu peguei esse triângulo inicial e coloquei aqui representado por dois triângulos. Esse primeiro triângulo, eu estou destacando aqui o ângulo alfa. Nesse outro, eu estou destacando o ângulo beta. E por que isso? Nós vamos ver que quando nós analisamos o triângulo usando ângulos diferentes, a gente muda essa nomenclatura dos lados, que é fundamental para que nós possamos aplicar e entender as razões trigonométricas. Então, vamos lá. Como eu disse antes, o maior lado, que é o A aqui, vai ser a minha hipotenusa. Então, eu vou indicar aqui a hipotenusa usando um H, ok? Esse maior lado, o que tem medida A, é a minha hipotenusa. Os outros dois lados são catetos. Um cateto oposto, outro cateto adjacente. O que é o cateto oposto? Imagina se eu apagar esse lado aqui que mede B. Se eu apagar esse lado, não vai acontecer nada aqui com o ângulo alfa. Ele vai continuar no lugar dele. Ou seja, esse lado ele não interfere na construção desse ângulo alfa. E esse lado que não interfere na construção do ângulo, nós costumamos chamar ele de cateto oposto, que eu vou nomear aqui por CO. Ok? Então, o cateto oposto é o lado que não interfere na formação do ângulo. Já esse lado C aqui, se vocês imaginarem eu apagando ele aqui, eu acabo com o meu ângulo. Eu não vou ter o ângulo. Ou seja, esse lado C, em relação a esse ângulo alfa, ele é importante para a construção do ângulo. E esse lado nós chamamos de cateto adjacente. Então, o que é o cateto adjacente? É o lado que, junto com a hipotenusa, constrói o ângulo. Ok? Só que, como eu disse, a nomeação desses lados depende muito do ângulo que eu estou trabalhando. Então, se eu mudar o ângulo que eu estou trabalhando, vai mudar também o nome de alguns desses lados. Por exemplo, o maior lado, se eu considerar aqui o ângulo beta, continua sendo A. Então, o A continua sendo a minha hipotenusa. Já esse lado B agora aqui, se eu apagar ele, eu acabo com o meu ângulo beta. Ou seja, ele interfere diretamente na construção desse ângulo beta. Então, esse lado que constrói junto com a hipotenusa o ângulo que eu estou trabalhando, nós chamamos de cateto adjacente. Ok? Então, vê só. Antes, B era cateto oposto em relação a alfa. Se for em relação a beta, ele é o cateto adjacente. Já esse lado C aqui embaixo, se eu apagar ele, o ângulo beta continua lá em cima, tranquilo. Então, esse lado aqui agora vai ser o meu cateto oposto. Nós estudamos essas relações, ou essa nomenclatura dos lados, para entender as chamadas razões trigonométricas fundamentais, que são as razões seno, cosseno e tangente. Então, essas razões elas vão nos auxiliar numa série de resolução de problemas. E quais são elas? A primeira delas é a chamada razão seno. O que é o seno de um ângulo alfa? É a medida do cateto oposto dividido pela
hipotenusa. Então, se eu peço para vocês calcularem o seno de um ângulo, vocês vão pegar o cateto oposto a esse ângulo e dividir pela hipotenusa. E aí eu vou estar achando a relação seno. O cosseno de um ângulo alfa é a medida do cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o cosseno de alfa é o valor do cateto adjacente, é quanto é do cateto adjacente, dividido pelo valor da hipotenusa. E a nossa última relação é a tangente. A tangente de um ângulo alfa é a medida do cateto oposto desse ângulo alfa, dividido pelo cateto adjacente. É importante que vocês coloquem essas relações na cabeça, porque só vocês sabendo cada relação dessa, vocês vão poder perceber nos problemas qual delas aplicar, né? Se num problema eu tenho a medida do cateto oposto e do adjacente, eu já sei que eu estou trabalhando com a tangente. Bem, é muito comum em matemática, e principalmente entre trigonometria, a gente trabalhar com ângulos que aparecem frequentemente. Esses ângulos são chamados ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Como também é importante que nós possamos armazenar no nosso cérebro os valores tanto do seno, cosseno e tangente para esses ângulos de 30, 45 e 60 graus, que são os seguintes. O seno de 30 graus vale 1 sobre 2, 1 meio. O seno de 45 graus vale raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60 graus vale raiz de 3 sobre 2. Para escrever o cosseno é fácil. Se eu memorizei aqui o seno, se eu escrever de trás para frente eu tenho cosseno. O que estava lá no final está no início, o do meio continua no meio e o inicial está aqui no fim. Isso quer dizer o seguinte, que o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno de 60 graus é 1 sobre 2. Como a tangente também tem de 30 graus, de 45 e de 60. A tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, a de 45 graus 1 e a de 60 graus raiz de 3. Para que nós usamos esses ângulos? Para resolver uma série de situações, problemas que aparecem frequentemente dentro da trigonometria. Ok? E lá na frente, quando nós estivermos trabalhando com a trigonometria no círculo, nós vamos ver que são eles que nos ajudam a encontrar os valores do seno, cosseno e tangente para ângulos muito maiores, como 120 graus, 150 graus, 315 graus. Eles vão ser a base para a gente determinar os valores do seno, cosseno e tangente desses ângulos. Bem, vamos resolver aqui duas situações, problemas que envolvem essas ideias iniciais de trigonometria no triângulo retângulo. No exemplo 1 diz o seguinte: calcule o valor do seno, cosseno e tangente do ângulo alfa, representado no triângulo abaixo. Então vejam só, é dado aqui um ângulo alfa. Essas razões trigonométricas que nós vimos anteriormente, elas só são válidas para triângulos retângulos. Então, antes de eu analisar a questão, eu tenho que ver se o triângulo é ou não retângulo, que no caso da gente é. Aqui, ó. Se eu olhar esse ângulo aqui, ele tem o formato de quina. Como eu estou trabalhando com o ângulo alfa, nós vamos primeiro nomear esses lados, ok? Então, o maior lado, que é o 10, é a minha hipotenusa, aqui o H. O lado que não interfere na formação do ângulo alfa é esse 6 aqui, que é o meu cateto oposto. E o lado que junto com a hipotenusa constrói o ângulo alfa, que se eu apagar ele interfere na construção do ângulo alfa, é o meu cateto adjacente. Aí nós vamos relembrar das razões. O que é um seno de um ângulo? É a medida do cateto oposto dividido pela hipotenusa. Eu vou olhar, ó, quem é o cateto oposto desse triângulo? 6. E a hipotenusa? 10. Se eu dividir 6 por 10, eu vou encontrar 0,6. Ou seja, o valor do seno desse ângulo alfa aqui é 0,6. Vamos para o cosseno. Nós vimos anteriormente que o cosseno de um ângulo alfa é a medida do cateto adjacente sobre a hipotenusa. No nosso triângulo, o cateto adjacente é 8. Então, 8 dividido por 10 dá 0,8. Ou seja, o cosseno de alfa é 0,8. E por fim, nós vamos para a nossa última razão, que é a tangente. A tangente de um ângulo alfa é a medida do cateto oposto dividido pelo cateto
adjacente. Nosso cateto oposto é 6 e nosso cateto adjacente é 8. Então, quando eu dividir 6 por 8, eu vou encontrar o valor da tangente, que vai dar 0,75. Beleza? Então, o que é que nós fizemos nessa questão? Nós encontramos o valor do seno, cosseno e tangente de alfa nesse triângulo que foi dado. No exemplo 2, ele fala o seguinte: considerando o triângulo ABC, determine a medida A e B indicada no triângulo. Então, nós temos aqui a medida A, que nós queremos achar, a medida B, e foi dado também aqui uma medida que vale 12 raios de 3. E aqui em cima eu tenho um ângulo que vale 60 graus. Vejam só, eu não posso encontrar A e B ao mesmo tempo. Eu tenho que escolher um desses dois lados para encontrar primeiro. E acontece o seguinte, eu tenho sempre que pegar esse lado que eu quero descobrir e o valor numérico que foi dado. Então, para encontrar A, eu tenho que pegar A e 12 raios de 3. Lógico, olhando o ângulo de 60 graus. Para encontrar B, eu tenho que pegar B e 12 raios de 3, também olhando o ângulo de 60 graus. Então, se a gente nomear aqui esses lados, dos três lados, é bem visível que o maior é esse lado A. Então, o A é a minha hipotenusa. Esse 12 raios de 3 aqui, se eu deletar ele daqui, ele não interfere na formação desse ângulo de 60 graus. Isso quer dizer que ele é o meu cateto oposto a esse ângulo de 60 graus. E esse lado B é o meu cateto adjacente. Porque se eu apagar ele daqui, eu acabo com o meu ângulo alfa. Então, se eu quero encontrar A, eu vou pegar A e 12 raios de 3. Aí eu me pergunto, qual é a relação que tem hipotenusa e cateto oposto? É o seno. O seno de um ângulo alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, eu já sei que para encontrar esse A aqui, eu tenho que aplicar um seno. Vai ficar assim, ó. Seno de alfa, só que não vai ser alfa, porque eu tenho um ângulo aqui que foi dado, que foi 60 graus, igual à medida do cateto oposto do triângulo, que é 12 raios de 3, dividido pela hipotenusa, que é A. Lembra da nossa tabelinha? O seno de 60 graus vale raiz de 3 sobre 2. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos substituir aqui, ó, seno de 60 graus por raiz de 3 sobre 2. E vamos ficar com a expressão desse jeito aqui, ó. Aqui eu vou multiplicar em x. O que é que eu vou ter? A raiz de 3 vezes a, que vai dar raiz de 3a, e 2 vezes 12 raiz de 3. Olha o que é que acontece? Se eu olhar aqui, eu tenho raiz de 3 multiplicando e também tenho aqui 12 raiz de 3. Ou seja, a raiz de 3 também está multiplicando 12. Então, eu posso cancelar a raiz de 3 com raiz de 3, já que essa raiz está operando com multiplicação em ambos os membros da equação. Então, o que é que vai sobrar? A igual a 2 vezes 12, que dá 24 unidades de comprimento. Ou seja, esse lado A aqui mede 24 unidades de comprimento. Beleza? Já descobrimos o lado A. Agora vamos para o lado B. Para encontrar o lado B, nós temos que pegar o lado que a gente quer descobrir e o valor numérico, que é 12 raiz de 3. Então, o que é que vai acontecer? Para descobrir B, eu vou ter o cateto adjacente e o cateto oposto. E a relação que tem cateto oposto e adjacente, nós vimos anteriormente que é uma tangente. Então, o que é que eu vou ter? Tangente de alfa, que é 60 graus, igual à medida do cateto oposto, que é 12 raiz de 3, dividido pelo cateto adjacente, que é B. Ok? Se nós formos lá na tabela, a tangente de 60 graus vale raiz de 3. Então, o que é que eu vou ter? Como isso aqui vale raiz de 3, eu substituo, ó, raiz de 3 igual a 12 raiz de 3 sobre B. Também vou multiplicar aqui em x. Ó. Raiz de 3 vezes B vai dar raiz de 3B. E aqui tem 1 embaixo, né? 1 vezes 12 raiz de 3 dá 12 raiz de 3. Se eu cancelar aqui e aqui, o que é que vai sobrar? B igual a 12. Ou seja, esse lado B, aqui, ó, mede 12 unidades de comprimento. Então, A
vai valer 24 unidades de comprimento e B vai valer 12 unidades de comprimento. Valeu aí, galera, por mais uma aula. Se você gostou da nossa aula, inscreva-se no nosso canal para receber as nossas atualizações. Clique em gostei e até a próxima. Tchau!